primeiro lugar, eu queria agradecer, sensibilizado o convite que me foi feito pelo Instituto Silvio Meira, na pessoa do doutor André Meira, e pela Academia Brasileira de Letras Jurídicas, na pessoa do professor Francisco Amaral. Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui presente na Academia, no Instituto dos Advogados do Brasil, do qual também sou membro, representando o Instituto dos Advogados do Pará, e, mais ainda, está aqui no centenário do Dr. Silvio Meira. Dr. Silvio Meira, eu tive uma relação pessoal com ele na minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta. Eu fui do jardim de infância até o 3º ano colegial, da mesma turma do filho caçula dele, Henrique Meira, que hoje é oftalmologista, é meu oftalmologista, um dos maiores oftalmologistas do estado do Pará. Depois, por coincidência do destino, o Arnaldo Meira, filho dele, casou-se com a minha irmã, Lúcia. E então nós passamos a ter uma relação familiar, a nossa família, a família Malcher, e a família Meira. Então, o doutor Silvio Meira também participou de tudo isso. Ele me chamava de cabanagem, porque me achava parecido, dizia que eu era parecido com Félix Clemente da Gama Malcher, que é meu tetravô, e foi um dos heróis do movimento da cabanagem. É uma pessoa agradável, uma pessoa muito fechada, mas extremamente humana, e é uma honra enorme para mim poder estar aqui, é uma emoção poder estar aqui falando nesta ocasião em que está se comemorando o centenário dele. O tema que eu me propus falar, bem rapidamente, eu até trouxe, sabendo que íamos ter alunos aqui em PowerPoint, é sobre a origem da falência em Roma. Há uma discussão doutrinária no mundo inteiro sobre a origem do direito comercial. E, mais ainda, se existiu direito comercial em Roma. Obviamente, todos sabem que a origem do direito comercial, como conjunto sistematizado de normas jurídicas, se deu na Idade Média, nos estatutos das corporações de mercadores da Idade Média. Entretanto, nós encontramos normas de direito comercial, por exemplo, no Código de Hammurabi, não é? Que é de 1694 a.C. A doutrina, Fábio Lioa Coelho, Rubem Requião, Fran Martins, João Anápio Borges, Valdemar Ferreira, assenta que o direito comercial efetivamente nasceu na antiguidade, com normas esparsas. Já temos normas de direito comercial da navegação entre os fenícios, por exemplo, e esteve presente, sim, em Roma, especialmente a partir do século XIII, quando Roma se tornou o maior centro marítimo naquela península de tráfico comercial. Ainda há alguns doutrinadores, como Alfredo Assis Gonçalves Neto, professor titular da Universidade Federal do Paraná, que entende que o direito romano prescindiu de código comercial porque o sistema jurídico existente na época era capaz de satisfazer as exigências do comércio. A professora Ana Patrícia Freire, na sua tese de mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, sobre a origem do direito comercial em Roma, deixa claro que os romanos não diferenciavam o direito civil do direito comercial. Não havia essa dicotomia. Mais recentemente, o eminente professor Antônio Menezes Cordeiro, comentando estudos de Sereni e Petrucci, chegou à conclusão de que, efetivamente, na época, ou seja, em Roma, existia empresas individuais e coletivas, empresas de banco, empresas de tráfico de escravos, acrescentando no final
que são realmente incontestáveis as contribuições do direito romano para o direito comercial. É evidente que o tema central dessa exposição diz respeito ao direito fragmentar ou ao direito da insolvência. A questão da relação débito-crédito é muito antiga. Os problemas decorrentes da relação jurídica do devedor e do credor é muito antigo e vai ser exatamente em Roma, segundo o professor Silvio Meira, nosso homenageado, nos fragmentos da Lei das 12 Tábuas, que nós vamos encontrar efetivamente a origem do direito fragmentar. Eu trago aqui, depois os alunos terão acesso, a alguns fragmentos da lei que são interessantes. No item 4 do capítulo 3º é que vem, então, a base angular daquilo que defendemos. Diz a Lei das 12 Tábuas: aquele que confessa a dívida perante o magistrado ou é condenado terá 30 dias para pagar. 5. Esgotados os 30 dias não tendo pago, que seja agarrado e levado à presença do magistrado. 6. Se não paga e ninguém se apresenta como fiador, que o devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés, com cadeias com peso até o máximo de 15 libras, ou menos, se assim quiser o credor. 7. O devedor preso viverá à sua custa, se quiser. Se não quiser, o credor que o mantém dar-lhe-á por dia 1 libra de pão ou mais, a seu critério. 8. Se não há conciliação, que o preso devedor fique preso por 60 dias, durante os quais será conduzido em 3 dias de feira, onde se proclamará em altas vozes o valor da dívida. 9. Se são muitos os credores, é permitido, depois do 3º dia, dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quanto sejam os credores, não importando cortar mais ou menos. Se os credores preferirem, poderão vender o devedor a um estrangeiro além do Chipre. Vejam que, na realidade, é na Lei das 12 Tábuas que nós vamos encontrar as origens do direito fragmentar. E nessa origem, como está bem evidente, o direito fragmentar se iniciou com o que nós chamamos de execução pessoal, ou seja, o devedor que não pagava, o credor podia, que não pagasse o credor, poderia perder a sua própria liberdade ou até a sua própria vida. Depois, com a introdução da Lex Poteria Papilha, em 428, por Rutilio Rufo, se introduziu, então, o que nós chamamos hoje de execução patrimonial. Passamos aí em cima do patrimônio do credor para satisfazer, então, a dívida e pagar, do devedor para satisfazer a dívida e pagar o credor. Eu estou passando rápido, que é exatamente para nós ganharmos um tempinho e entrarmos naquilo que eu acho mais importante. Vejam bem, hoje em dia, nós estamos tratando a insolvência de uma outra forma, mas com uma influência bastante evidente do direito romano. Nós sabemos que, de 1942 para cá, com o Código Civil Italiano, aquele direito comercial antigo, fundamentado na pessoa do comerciante e dos atos de comércio, evoluiu para o que chamam de direito da empresa, que, ao fim e ao cabo, traz a origem do direito comercial, do primeiro conceito comercial, de volta sob outra ótica. Então, o direito da empresa, embora hoje seja a base angular do direito comercial no mundo, ele tem suas origens também
naquilo que o direito romano e o direito posterior ao direito romano nos trouxe a respeito da atividade comercial do comerciante e da relação dele com a sociedade em geral. Hoje nós falamos no mundo não mais de falência, mas de insolvência. E na legislação de insolvência nós temos algumas características muito interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Código de Falências de 1978, ele abrange, além dos comerciantes e das empresas, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não empresárias. Ou seja, podem ser objeto de falência nos Estados Unidos, pessoas físicas, pessoas empresários, pessoas jurídicas empresárias e não empresárias. No capítulo 7 da Lei de Falências Americana, ele trata da liquidation, que é a falência, a liquidação, e no capítulo 11 da reorganization, que é a recuperação ou a reorganização da empresa. Mas é interessante isso. No capítulo 9, inclusive, da Lei de Falências Americanas, há a possibilidade do município endividado pedir a reorganização, a reorganization ou a recuperação judicial. Então, vejam que nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode pedir falência ou recuperação judicial. Em Portugal, a abrangência do processo de insolvência, num primeiro momento, em 2004, quando surgiu o CIRI, que é o Código de Insolvência e da Recuperação da Empresa, também era geral. Mas logo em 2005, houve uma reforma da lei portuguesa e o PER, que é o Processo Especial de Revitalização, passou a ser apenas para empresas, empresários e sociedades empresárias. Recentemente, agora em 2018, foi introduzido em Portugal o RERE, que é o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresa, também só destinado a empresários e sociedades empresárias. E no Brasil? No Brasil, a nova Lei de Falências, 11.101 de 2005, ela se destina única e exclusivamente a empresários e sociedades empresárias, ou seja, quem não é empresário, seja pessoa física, seja profissional, não tem direito à recuperação judicial e também à autofalência, e contra ele não se pode requerer a falência. De tal sorte que o sistema brasileiro de insolvência é dicotômico. Nós temos a insolvência civil para as pessoas exercentes de atividades civis, que são aqueles que exercem atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, e temos o regime da insolvência comercial, que é a Lei de Falências, que é a 11.101, que se destina única e exclusivamente a empresários e sociedades empresárias. Mas aonde está a presença do direito romano nisso tudo? Obviamente, o direito romano não tratou da recuperação, da reorganização das empresas, mas ele tratou efetivamente da falência ou da insolvência. E tanto nos Estados Unidos, quanto em Portugal, na Europa como um todo, como no Brasil e na América Latina, nós temos até hoje, e não poderíamos deixar de ter, e nunca vamos deixar de ter, a insolvência comercial ou civil, como se quer dizer, a falência em si, como um processo necessário para que a empresa em crise, que não tenha condições de se recuperar, que não tenha condições de ficar no mercado, ela seja liquidada tal qual o direito romano previa lá nas suas origens. Aliás, o direito romano tem muito mais influência no direito comercial atual do que se imagina. Os contratos empresariais, eles têm origem nos contratos civis, que têm origem, evidentemente, no direito romano, e, especialmente, todos sabem, o direito da navegação. O direito da navegação no Brasil ainda é regido pelo Código Comercial de 1850, é o único capítulo que está em vigor,
que foi inspirado no Código Comercial português e que também tem origem, as suas origens vieram do direito romano. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês era isso, demonstrar que nos dias de hoje, embora as origens do direito comercial, como conjunto sistematizado de normas, não tenham a sua primeira fase no direito romano, o direito romano muito contribui e continua a contribuir com as relações comerciais e o direito e as normas de direito comercial. Muito obrigado.